Olá, me chamo Anderson Bruno e vou apresentar os atendimentos do projeto de pesquisa para o ciclo 2019 e 2020. Bom, o título do projeto de pesquisa é Processos, Caracterização, Obtenção e Modelagem de Materiais Ecoeficientes para Aplicação em Engenharia Civil. E o título de plano de atividade desenvolvido por mim é Determinação dos parâmetros de fratura do concreto fluido reforçado com fibras de polipropileno por meio de ensaios Barcelona e EN 14651. Bom, em uma breve introdução, temos que o comportamento de uma peça de CRFP, ou concreto reforçado com fibras de polipropileno, depende de alguns fatores tais como o teor de adição de fibras utilizado, a distribuição das fibras ao longo da matriz e o alinhamento das fibras dentro da peça. Embora seja bastante vantajosa a utilização das fibras, dada a compensação que ela traz para as limitações do concreto convencional referente aos esforços de criação, essa aplicação traz limitações econômicas, dado o alto custo agregado na utilização de aditivos e das fibras. Contudo, uma alternativa econômica e otimizadora para o emprego das fibras é a moldagem em camadas, onde temos uma redução da espessura da camada do concreto reforçado com fibras, reduzindo assim a necessidade do uso de aditivos e de fibras. Continuando. Além disso, também foi abordada a questão da ecoeficiência nesse trabalho, fazendo uso do resíduo de beneficiamento do mármore e granito, o RBMG, como um filler na produção do concreto, atuando no preenchimento de vazios. Objetivos do trabalho. O objetivo geral desse projeto é desenvolver uma segunda fase da análise experimental do concreto reforçado com fibras por meio dos ensaios Barcelona e EN, de modo a contribuir para que tais ensaios sejam utilizados como ensaios de controle tecnológico do concreto com fibras pela norma brasileira em elaboração, bem como dar início à determinação de propriedades de fratura do concreto reforçado com fibras. Os objetivos específicos foram avaliar as propriedades geológicas das matrizes cimentícias fluidas com fibras de polipropileno e aço, com vistas às aplicações na construção civil, moldar peças variando-se a forma e geometria das peças e o modo de concretagem, verificar a orientação das fibras das diversas situações e correlacionar com o modo de concretagem por meio do estudo do ensaio indutivo, e avaliar as propriedades mecânicas e de fratura, utilizando-se os ensaios Barcelona e o EN 14651 para concreto reforçado com fibras de aço e polipropileno. Bom, inicialmente, na parte da metodologia, foi feita uma revisão bibliográfica sobre o tema, levando ao método de moldagem em camadas, onde o CRF, o concreto reforçado com fibras, é posicionado na parte inferior da peça e o concreto fluido é posicionado na parte superior. Uma vez que, como representado na figura, a parte superior fica responsável por responder aos esforços de compressão e a parte inferior fica responsável por responder aos esforços de tração. Dado que os esforços de tração em um concreto é da ordem de 1 para 10, relativa à sua resistência à compressão, as fibras atuam de forma compensatória nessa limitação. Então, continuando, a moldagem em camadas foi realizada aplicando uma variação das espessuras das camadas, a fim de se obter uma proporção ótima, onde as fibras se encontrem com a direção preferencial de alinhamento. Na figura 2, nós temos uma representação da variação das espessuras das camadas de CRFP e CF utilizadas. Então, inicialmente, na figura mais ao canto, nós temos uma peça totalmente composta de CRFP. No meio nós tivemos uma pequena redução, e mais ao canto nós tivemos uma redução maior, onde a peça encontra-se moldada com 50% de um e 50% do outro. Mais para frente iremos abordar de forma mais clara as proporções adotadas. Bom, seguindo o que foi feito em pesquisas anteriores, foi dada continuidade na dosagem adotada. Contudo, foi feita a alteração do cimento CP2E32 para o cimento CP5 ARI-RS. Então foram necessárias fazer adaptações
na dosagem utilizada para a compatibilização da troca desse material. Então, tipo, a dosagem e as propriedades adotadas das fibras enquanto se descritas aqui. Referente ao RBMG, ele desempenha um papel ecoeficiente de suma importância nesse trabalho, uma vez que originalmente esse resíduo seria lançado na natureza, muitas das vezes de forma irregular, dado o custo agregado que tem para que essa realização seja feita de forma correta. Contudo, ao empregarmos ele no nosso trabalho, induzimos o estudo de viabilidade econômica para sua utilização de forma comercial, fazendo assim com que nós tenhamos incentivos econômicos para sua reutilização, diminuindo assim o impacto ambiental que esse descarte incorreto apresenta. Na produção e moldagem, foram realizadas de forma simultânea a produção de CRFP e CF em duas betoneiras, visando que ambos os concretos estivessem com o mesmo estado de fluidez e de endurecimento no momento da moldagem. Ainda no estado fresco, o concreto foi submetido ao ensaio Slump Flow Test, normatizado pela NBR 15823 de 2017. Feito isso, foram moldadas 18 vigas no esquema de dupla camada, nas dimensões 150, 150 por 550 milímetros, que são dimensões estabelecidas pela norma adotada, que é a norma europeia EN 14651, e as variações das espessuras das camadas de CRFP e CF foram dadas nas proporções 1:0, 3:4 e 1:1, respectivamente. Ou seja, na proporção 1:0, toda a matriz de compósito foi composta por CRFP. Na proporção 3:4, 75% da matriz foi composta de CRFP. E na proporção 1:1, 50% da matriz foi composta de CRFP. Bom, decorrido um período de 24 horas após a moldagem, os corpos de prova foram submetidos a uma cura submersa em água durante um período de 28 dias. Relativo ao arranjo de ensaio, foi feita uma adaptação da norma ABNT NBR 12142 referente ao ensaio de flexão em 4 pontos. Ensaio esse que foi adotado visando estudar a zona de flexão pura, isenta de esforços de criação no centro da peça. Relativa à metodologia de ensaio, foi utilizada a metodologia descrita pela norma europeia EN 14651 de 2007, que é uma norma amplamente utilizada para a caracterização do concreto reforçado com fibras, e baseia-se em um sistema fechado de controle de velocidade de deslocamento ideal para a análise da propagação de fissuras. Relativos às adaptações dessa norma, foram feitas a remoção dos transdutores, que são definidos pela norma, bem como a remoção da presença de um entalhe em uma das faces, justamente porque nós não queríamos a indução da fissura, e sim nós queríamos ver a propagação da fissura na zona de flexão pura. Por isso nós retiramos a presença do entalhe. Resultados e discussões. Assim que foi feita a produção, né, o concreto foi submetido a ensaios padronizados, que no caso foram ensaios LUMP, para verificar as propriedades de fluidez do compósito. Logo após foram moldadas 18 vigas, divididas em 3 lotes, dadas as proporções de CRFP e CF, respectivamente. Lote 1 na proporção 1:0, lote 2 na proporção 3:4 e lote 3 na proporção 1:1. Os lotes foram ensaiados separadamente, aplicando as adaptações para o arranjo e a metodologia de ensaio adotada. Os dados derivados dos ensaios passaram por um tratamento prévio, permitindo a elaboração das curvas de carga por abertura de fissura para cada lote, as quais estão expressas nas figuras 5, 6 e 7 expostas adiante. Nessa figura nós temos para o lote 1, na proporção 1:0, as curvas sobrepostas das vigas ensaiadas, e aqui nós temos a representação de carga por abertura de fissura. Vale salientar aqui que nós temos 5 vigas porque um dos espécimes foi perdido durante o ensaio. Perdido, eu falo referente a os dados dele não foram significativos porque tivemos erros durante a realização dos ensaios.
Continuando, nós temos aqui a representação 3/4, que novamente ocorreu a perda de um dos corpos de prova, então nós temos 5 curvas aqui. E por último, nós temos as 6 curvas de lote 3 na proporção 1/1. Referente a isso, nós temos aqui um resumo das cargas de ruptura. Então, nós temos todas as cargas aqui, nós temos a média, o limite superior e inferior, que vai nos auxiliar no processo de análise. Então, prosseguindo aqui, fazendo uma análise do ganho percentual dos limites, tanto nos extremos como nas médias, nós podemos ver que no limite superior, entre a proporção 1/0 e a proporção 3/4, nós tivemos um ganho de 15,825%, aproximadamente 15,83%. E entre a proporção 3/4 e a proporção 1/1, nós tivemos um ganho de 7,32%. E um ganho acumulado, observando a proporção 1/0 e a proporção 1/1, de 23,14%. É um ganho bastante significativo, dado que nós reduzimos o uso do material. E isso é na carga superior, então na maior carga de ruptura. Observando o limite inferior, que no caso foi a menor carga onde ocorreu a ruptura, nós tivemos um ganho de 20% em comparação da proporção 3/4 relativa à proporção 1/0, e um ganho de 11,63% relativo entre as proporções 1/1 e a proporção 3/4, e um ganho acumulado de 32,54%, novamente um ganho bastante significativo. E para as médias, nós podemos ver aqui novamente que o ganho na média não foi um ganho tão significativo da proporção 1/1 para a proporção 3/4, mas entre a proporção 1/0 para a proporção 1/1, nós tivemos um ganho de 22,88%. É um ganho bastante significativo, dado que nós reduzimos o uso de material. Então nós conseguimos otimizar muito bem a utilização das fibras, levando a esses resultados bastante expressivos. Então, uma explicação para isso é que a orientação das fibras tem influência no reforço às ações de tração, uma vez que quando elas estão ortogonais à direção da fissura, elas conseguem atuar com um esforço resistivo maior. Então, ao invés de ter o acúmulo da concentração das tensões frente à propagação da fissura, o que induz o aumento dessas fissuras, as fibras retardam esse acúmulo, evitam esse acúmulo, fazendo com que a peça resista mais a esses esforços. Então, falando um pouco sobre o posicionamento das fibras, inicialmente a fibra ela apresenta-se livre para se locomover ou se rotacionar, melhor dizendo, em qualquer direção no espaço. Então, essa representação ela pode ser vista na peça na proporção 1/0, onde toda a matriz foi composta por CRFP. Então não tinha uma limitação clara, além das dimensões do molde, para as fibras se restringirem em sua direção. Isso faz com que a dispersão seja muito aleatória e não tenha uma tendência de alinhamento, fazendo com que a gente não tenha um reforço significativo na utilização dessas fibras. Então, aqui fazemos um corte e vemos que elas se encontram bastante dispersas, com várias orientações e distribuídas de forma bastante aleatória. Contudo, ao induzirmos uma redução da camada, nós fazemos com que a fibra ela se restrinja ao campo de alinhamento que ela pode assumir. Então, temos uma representação aqui relativa à média nesses ganhos de carga, e a representação do alinhamento das fibras. Então, à medida que nós vamos reduzindo a espessura de CRFP, nós, consequentemente, por reduzir o espaço amostral para onde a fibra pode rotacionar, nós induzimos uma tendência de alinhamento para uma direção preferencial. E, referente a isso,
Segundo estudos desenvolvidos por Laranjeira, a orientação das fibras é resultado de um conjunto de fatores, que vai desde o processo de mistura das fibras no compósito, as características no estado fresco, a metodologia de lançamento e a geometria dos moldes. Então, tipo, é um conjunto de fatores que levam a um resultado final satisfatório com um alinhamento preferencial, nos dando um ganho significativo no reforço das fibras no concreto. Relativo a EN 14651, nós conseguimos elaborar essa análise estatística dos dados obtidos, onde estão parâmetros aqui significativos que são mensurados na norma. E, referente à interpretação desses parâmetros, de acordo com os critérios definidos pelo FIB Model Code 2010 e pelo FIB 2013, para a classe de fibras poliméricas, ao apresentar valores superiores a 0.4 e 0.5 para as relações FR1 sobre loop e FR3 sobre FR1, respectivamente, nós podemos aferir uma garantia de bom desempenho para o concreto e, consequentemente, ver a efetividade das fibras dentro dessas peças. Né? Então, continuando, aplicando os critérios de classificação descritos pelo Model Code 2010, os lotes das amostras receberam classificações 1E, 1.5E e 1.5D, para as proporções 1 para 0, 3 para 4 e 1 para 1, respectivamente. Essa classificação enquadra os espécimes em uma categoria de qualidade na proposta do reforço das fibras, novamente fazendo com que fique evidente que as fibras são um ótimo reforço para o concreto e que a otimização proposta nos levou a resultados bastante satisfatórios. E os valores dos desvios padrões e dos coeficientes de variação demonstram as proximidades e oscilações presentes no conjunto de dados obtidos como resultado final dos ensaios. Então, além dessas classificações impostas por norma, a análise estatística nos permite ver como eu posso dizer, quão massivos, eu não posso dizer, quão regulares são os dados obtidos. Então, essas variações demonstram que, apesar de nós termos conseguido resultados bastante expressivos, são necessários ajustes na metodologia de ensaio para fazer com que nós tenhamos dados mais similares uns aos outros. Conclusões. Novamente, como eu já falei, ficou evidente a influência da dupla camada na orientação das fibras e na eficiência plena no reforço resistivo do concreto. O desempenho econômico estrutural bastante satisfatório, com um ganho de resistência e a diminuição dos custos empregados para tal, o que é justamente o que é buscado dentro do mercado, que é reduzir os seus custos e ter desempenhos melhores. Então foi bastante satisfatório esses resultados referentes a isso. Nós tivemos uma garantia de bom desempenho das fibras no concreto, tanto para a proporção 1 para 1 quanto para a proporção 1 para 0. Então, mesmo a proporção que teve resultados piores, ao observar o conjunto de dados que nós adquirimos, a proporção 1 para 0 ainda se mostrou satisfatória. Então, vemos aqui que as fibras, mesmo ela não estando na sua plena atuação no reforço, nós ainda conseguimos uma efetividade boa no reforço. Então, ressaltando a eficácia da utilização de fibras no concreto. Voltando para a parte dos valores estatísticos, nós tivemos uma variação significativa nesses valores estatísticos em comparação com os estudos anteriores de CRFP, com o uso da mesma norma adotada, o que faz com que sejam necessários mais estudos a fim de validar esses resultados obtidos. Nós tivemos uma produção de 5 artigos científicos publicados no 61º Congresso Brasileiro do Concreto, um evento de grande relevância na área, sendo o maior encontro de engenharia da América Latina. Nós tivemos uma atuação conjunta com dissertações em andamento dos mestrandos Ivo Emanuele, Paulo Chagas e João Marcos, no programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Alagoas, e além da difusão de todo o conhecimento obtido nessa pesquisa no meio acadêmico,
fazendo com que o conhecimento seja difundido, fomentado e com que mais pessoas tenham acesso a isso, fazendo com que a comunidade acadêmica e científica ela cresça nesse ramo de pesquisa, nesse ramo de inovação na área da construção civil. Então aqui nós temos as referências do trabalho que nós utilizamos e é isso. Meu nome é Anderson Bruno e muito obrigado.